Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a o curso de Fundamentos de Mecânica. Essa é a aula 1, que veio após a aula 0, a aula de apresentação. Mas nessa aula 1 nós vamos falar sobre medição. Meu nome é Jefferson Christian e vamos lá. Então, a física, de maneira geral, as ciências exatas e as engenharias, são todas baseadas na medição. Sem medição não tem como fazer ciência nessa concepção. E o que é medição? Né? Medição é medir. Nós medimos o que na física? Grandezas. Então nós medimos grandezas. E é mais fácil dar exemplos de grandezas do que dar o conceito de grandezas. Todo mundo conhece um comprimento. Nós geralmente medimos o comprimento com uma régua, não é verdade? Nós temos também como medir o tempo. Temos como medir a massa de algum material, né, que geralmente medimos em quilogramas. Temos também como medir temperatura, corrente elétrica, quem trabalha com eletricidade, né? Intensidade luminosa, essa grandeza é pouco conhecida, mas também tem como medi-la, e a quantidade de matéria, representada pelo átomo. Todas essas coisas são exemplos de grandezas, então são coisas que nós podemos medir. Beleza? Bem, mas para medir essas coisas, essas grandezas, nós precisamos de um padrão, né? Não são todos os países que usam esse padrão para tudo. E não foi toda a história da humanidade que a humanidade utilizou esses padrões, como por exemplo para medir o comprimento. Nós já medimos com o tamanho do polegar, com o tamanho do braço, que se eu não me engano chama jarda. E o padrão hoje em dia é o metro, né? Nós utilizamos comprimento baseados no metro. A vantagem disso é que todos os países podem ter a mesma referência, né? Porque imagina que você vai comprar algo, ou então você vai fazer um trabalho científico com uma pessoa de outro lugar. Você está medindo essa grandeza, que é o comprimento. Daí, nesse lugar a pessoa usa o dedão, só que o dedão que ela usa é maior que o seu, ou menor. Aí você vai ter um problema na hora de comparar as coisas. Por isso, o padrão é fundamental. Esse padrão de medida. Certo? Buscando chegar então num acordo internacional, foi feita uma conferência, se não me engano, em 1971, onde foi estabelecido o SI, o famoso SI, o Sistema Internacional de Medidas. E nessa conferência, então, foi estabelecido um padrão para todas as grandezas fundamentais, que são as 7 grandezas fundamentais, que são justamente essas que eu mostrei. Obviamente existem mais grandezas, mas essas 7 foram escolhidas como as grandezas fundamentais. E para cada uma foi escolhido um padrão de medida, que aí toda a comunidade internacional poderia usar. Então, por exemplo, o comprimento. Qual que é o padrão do comprimento? Eu já falei, todo mundo conhece, o famoso metro, cujo símbolo é a letra M de metro, minúscula, ok? Qual é o padrão então do tempo? Não é minuto, não é hora, mas sim o segundo. Então o padrão da grandeza fundamental tempo é o segundo. Quando formos estudar as matérias, quando formos realizar exercícios, vamos ter isso em mente, ok? O padrão da massa, não confunda massa com peso, isso vai ser explicado mais para frente.
Mas quando nós falamos a quantidade de quilogramas, estamos falando de massa, né? Tal matéria tem a massa de, sei lá, 100 quilogramas. Não é o peso, é a massa. A temperatura também, nós podemos estranhar um pouco no começo, não é o Celsius. Na física, nós não medimos a temperatura em graus Celsius, como aqui no Brasil. Geralmente aprendemos. Mas sim Kelvin, cujo símbolo é a letra K. E só um detalhe, o K do quilograma tem um significado diferente do K do Kelvin, ok? O K do quilograma nós já vamos ver o que ele significa. Mas o K do Kelvin significa Kelvin, que é uma medida de temperatura. Tem como converter uma unidade de medida em outra, tem como converter o Kelvin em Celsius. Nós vamos ver isso à medida que for necessário. Mas por enquanto saiba que o Kelvin, o menor valor dele é zero, né? Geralmente nós não falamos de Kelvin negativo, porque o Kelvin igual a zero é o zero absoluto. Que é a menor temperatura que pode ser alcançada no universo. Bem, a corrente elétrica, qual que é a unidade de medida dela? Qual que é o padrão dela? É o ampere, representado pela letra A. Então, é curioso porque poderia também a carga elétrica ser a unidade fundamental, mas escolheram a corrente elétrica. Então tenham isso em mente, não é a carga elétrica, mas sim a corrente, que é o ampere, que é a grandeza fundamental aqui na física. A intensidade luminosa, né, as duas últimas grandezas são as mais diferentes, que a gente costuma não trabalhar na escola, né? Mas a intensidade luminosa é a candela, cujo símbolo é o CD, a letra C seguida da letra D. Candela, se não me engano, do latim significa vela, por isso o símbolo que eu coloquei é uma vela. Mas o nome dessa unidade fundamental é a candela, ok? Para medir essa grandeza de intensidade luminosa. E por último, temos a grandeza fundamental, quantidade de matéria, cuja unidade de medida é o mol, e cujo símbolo também é mol, né? Não temos uma letra, mas sim o próprio nome para lembrar essa unidade de medida. Mol, se eu não me engano, vem de molécula, que vai medir justamente a quantidade de matéria. Isso é muito utilizado na química, por exemplo. E as outras unidades de medida que não são nenhuma dessas 7? Bom, elas podem ser escritas como uma composição dessas 7. Por exemplo, a potência, né, o watt, cujo símbolo é a letra W. Um watt pode ser escrito como 1 quilograma multiplicado por metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo. Então, se você pegar uma outra grandeza fundamental, uma outra grandeza que não seja fundamental, ela pode ser escrita como uma composição dessas grandezas fundamentais. Se não for diretamente, vai ter mais um passo em que você vai conseguir transformar essa grandeza em uma composição dessas grandezas fundamentais. Às vezes dá para fazer diretamente, que nem aqui. Às vezes você leva um passo ou dois. Além disso, nessas unidades, como no caso do quilograma, nós podemos colocar o que nós chamamos de prefixos das unidades. Às vezes meus slides passam sozinho, tá, gente? Me desculpe, mas voltando aqui, às vezes nós podemos colocar os prefixos das unidades. E o que é isso? São letras que nós colocamos ao lado do símbolo da unidade de medida para representar uma potência de 10.
Né? O que é uma potência de 10? É 10 elevado a algum número. Então, alguns prefixos são bem famosos, como o quilo de quilômetro, aqui representado pela letra K, aqui embaixo. O centi de centímetro, que nós utilizamos, o milímetro ou mililitro. O micro, né? Nós falamos que alguma coisa é microscópica. Enfim, tem vários aqui. Cada um tem uma letrinha, não tem como decorar tudo de uma vez, a gente decora com o uso. Alguns já são famosos, como o K, o M e o C, né? E os outros a gente vai decorando aos poucos, né? Temos aqui o fento, né? O giga, que é utilizado na informática, né? Gigabyte. Então, quando colocamos essa letrinha do lado do símbolo da unidade de medida, nós estamos querendo dizer que nós estamos multiplicando o valor por essa potência de 10, por esse fator aqui, ó. Vamos ver um exemplo. Então, suponha que eu medi lá, fiz os cálculos e cheguei ao resultado 5 km. Mas, por algum motivo bem compreensível, eu quero a resposta em metros, já que o padrão internacional é em metro, não em quilômetro. Então, eu tenho que escrever isso aqui em metros e não em quilômetros. Mas o K, segundo a tabela, simplesmente está falando que eu estou multiplicando o resultado, que é 5, pelo valor, vamos ver aqui no K, que é quilo, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, nós estamos multiplicando 5 por 1000, que dá 5.000. Ou seja, 5 km ou 5 quilômetros são 5.000 metros. E essa transformação é bem fácil, todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida. Outras, no entanto, não são comuns, como 2fs. Esse F aqui é o quê? Vamos voltar aqui para consultar na tabela. Então, o F aqui, ó, é o fento, que significa 10 elevado a menos 15. Quando levamos uma potência de 10 a um número negativo, na verdade nós estamos dividindo pela potência de 10, segundo aí as propriedades da potência na matemática. Vamos ver na prática. Então, o F é o fento que vale 10 elevado a menos 15. 10 elevado a menos 15 o quê? S, que é segundos. Então, vai ser menos de 1 segundo, né? Por quê? Porque 10 elevado a menos 15 é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 15. Então, 2 vezes 10 elevado a 15 é a mesma coisa que 2 dividido por 10 elevado a 15. 10 elevado a 15 é o número 1 seguido de 15 zeros. Ou seja, esse número aqui que eu nem sei o nome dele. 2 dividido por esse número é 0,0000. É só botar 15 zeros aqui ao todo. E o 2 lá no final, né? Contando com 0 antes da vírgula também. Então, repare que esse número é muito pequeno. Então, 2 fêntons segundos é 0,00002 segundos. É muito rápido. Então, é assim que você trabalha com prefixos. Então, sempre que precisar, se você vir um prefixo em algum exercício, volte nessa tabelinha aqui e olhe o nome do prefixo, fento nesse caso, e a potência que o representa. E aí multiplique o resultado por essa potência. Simples assim. Claro que se for negativa, multiplicar significa dividir. Beleza? Negativa aqui no expoente, tá? No número de cima. Muito bem. Mas às vezes nós precisamos mudar de unidade. Não é só o prefixo que está diferente, mas a própria unidade. E para fazer isso, nós precisamos da relação entre as unidades. Sempre vai ter uma relação entre as unidades. Se ela não estiver no sistema internacional, ela vai ter um equivalente no sistema internacional. Vamos começar com um exemplo bem tranquilo e bem clássico. Às vezes nós temos que saber isso de cabeça. E muitas vezes nós sabemos. Todo mundo deve saber que 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? A unidade no padrão internacional é segundos e não minutos.
Então, se você calcula em minutos e a resposta precisa ser em segundos, basta você lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos. E aí você pode responder. Então, quanto que é 5 minutos? Bom, 5 minutos é a mesma coisa que 5 vezes 1 minuto. Certo? E a gente sabe que 1 minuto é 60 segundos. Então, basta colocar no lugar de minuto 60 segundos. E aí a conta fica 5 vezes 60 segundos. Bem intuitivo, não é mesmo? E 5 vezes 60 segundos é 300 segundos. Então, se 1 minuto tem 60 segundos, 5 minutos tem 300 segundos. E aí você transformou, você mudou de unidade. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo tem no livro, tá? Então, por isso que tem esse texto aí, que é um pouco extenso, eu vou ler para vocês. E aí, assim que eu ler, vocês podem tentar fazer. Aí você pausa o vídeo e tenta fazer. Depois você vem aqui e veja a minha resposta. Que na verdade está no livro também. Então, mas o mais legal é tentar fazer antes, né? Mas vamos lá. Quando, segundo a lenda, Feidípides correu a maratona de Atenas em 490 a.C. para levar a notícia da vitória dos gregos sobre os persas. Então, não sei se vocês sabem, quando os gregos lutaram contra os persas a primeira vez, antes da história dos espartanos, né? Feidípides, um ateniense, ele levou a notícia da vitória lá para a cidade de Atenas e ele correu da região que eles estavam, que chamava Maratona, até a cidade de Atenas. Daí que vem o nome maratona para as corridas que tem hoje em dia, né? A curiosidade histórica. Mas enfim, ele correu esse tanto aí. E ele provavelmente correu a uma velocidade de cerca de 23 raids ou rids, não sei como é que os gregos falavam. Não sei se isso está em inglês também. Mas enfim, 23 rides ou rids por hora. Então é uma medida que não é comum hoje em dia, né? Antes de ver esse exemplo, eu nunca tinha ouvido falar dessa medida, rides, né? Ou rids. Mas aqui o texto fala, o rid é uma antiga unidade grega para comprimento, como o stadium e o pletron. Então, todas as unidades de comprimento gregas. Um rad valia 4 stadia, né? Stadia é o singular de stadium. Ou plural, desculpa. Um stadium valia 6 pletra, né? E pletra é o plural de... Enfim, não importa. Em termos de uma unidade moderna, um plétron... isso mesmo. Pletra é o plural de plétron. Um plétron equivalia a 30,8 metros. Então, muita informação, né? Mas é só ir com calma, pegando uma por uma, que dá para resolver. E qual que é a pergunta? Qual é a velocidade de Feidípides, esqueci o acento aqui, em quilômetros por segundo? Então, nem é em metros por segundo, que seria o padrão internacional. Ele quer em quilômetros por segundo. Bem, aí vamos transformar pouco a pouco até chegar lá, utilizando o raciocínio das relações entre as unidades. Então, primeiro, vamos escrever o que é um raid, né? É 23 raids por hora? Beleza, mas o que é um raid? Um raid vale 4 estádia. Então, no lugar de raid, você escreve 4 estádia e multiplica. Simples assim. E aqui não fala, mas esse é conhecimento comum, todo mundo tem que saber que 1 hora é 60 minutos. Já que ele quer a resposta em segundos e não em hora, primeiro eu transformo hora em minutos, né? Eu não vou transformar direto em segundos, que é mais difícil. 1 hora, 60 minutos. Ok. Espero que tu não tenha pausado e tentado fazer, né? Mas se não pausou, pause agora e tente continuar. Mas está tranquilo até agora, né? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Depois eu pego a informação de quanto que vale um estádia, para colocar aqui no lugar de estádia. Um estádio, né? Tá no plural aqui, vale 6 pletra. Então, no lugar de estádia, eu escrevo 6 pletra e multiplico com o resto. 23 vezes 4 vezes, então, 6 pletra. E repare que também no lugar de minuto, eu sei que vale 60 segundos.
Então 60 minutos é 60 vezes 60 segundos, né? É só imaginar que é 60 vezes 1 minuto, tá, gente? E 1 minuto é 60 segundos. A mesma coisa para todas as outras transformações. Continuando, então, no lugar de Petra, eu vou colocar quanto que vale um Petron, né? Um Petron é 30,8 metros. Então, no lugar de Pletra, eu escrevo 30,8 metros. No final, eu fico com toda essa multiplicação aqui. E aqui é aquela multiplicação que eu já tinha escrito. Agora é só fazer conta. Se você sabe simplificar a fração, pode simplificar, vai facilitar muito a vida. Aqui eu multipliquei de maneira tradicional, só para a título de exemplo, né? Que eu não estou ensinando a simplificar a fração aqui, só estou explicando como converter unidades. Mas poderia ter simplificado a fração. Mas o fato é que 23 vezes 4 vezes 6 vezes 30,8 deu 17.001,6 metros. 60 vezes 60, 3.600 segundos. 17.001,6 dividido por 3.600 deu 4,7226666, uma dízima periódica do número 6 aí, tá? Só vai dar infinitos números 6 e depois metros por segundo. Seria o padrão internacional, né? Metro e segundo. Mas ele quer a resposta em quilômetros e não em metros. O que fazer agora, então? Bem, para responder isso, aqui eu só copiei de novo a resposta, né? Que 23 raids por hora dá isso aqui em metros por segundo, e arredondei. Esse símbolo que significa aproximadamente igual. Eu cortei todas essas casas decimais aqui e escrevi apenas 4,7 metros por segundo, que é o que o livro vai usar. Mas, novamente, a resposta tem que ser em quilômetros. Então, basta lembrar que 1 quilômetro equivale a 1 vezes, né? Eu não escrevi o número 1 aqui, mas seria 1 vezes 10 elevado a 3 metros. E 10 elevado a 3, eu não escrevi aqui, desculpa, é 1000, né? Mas enfim, não precisa. Por quê? Um outro fato importante é que, se você estudar as propriedades da potência, de multiplicação de potências com a mesma base, você vai ver que, se você multiplicar 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a 3, o resultado seria 10 elevado a menos 3 mais 3, que é 10 elevado a 0. Né? Menos 3 mais 3 é 0. E 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, uma outra propriedade das potências, é igual a 1. Resumindo, então, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 3, desculpa, vezes 10 elevado a 3 positivo é igual a 1. Só estudar as propriedades da potência, caso você tenha alguma dúvida nisso. E 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros. E é claro, multiplicar por 1 não altera em nada o resultado. Então, usando isso aqui, esse resultado, eu posso escrever, no lugar de 4,7 metros por segundo, 4,7 vezes 1 metros por segundo, que é o que a gente faz toda hora, né? Só que no lugar de 1, eu escrevo 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3. E por que esse trabalho todo? Bom, porque ele quer a resposta em quilômetros. E olha, aqui apareceu o quilômetro. 10 elevado a 3 é quilômetros. É K, né? Na verdade, o M é o metro. Então, km, quilômetros. Então, a resposta fica 4,7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes... Aliás, não precisa escrever vezes, né? km, quilômetros por segundo. Que era o que o comando da questão pedia. E assim acaba a questão. Mas a resposta, 4,7 metros por segundo, já era uma resposta correta de acordo com o padrão internacional, né? Nós apenas colocamos em km, utilizando essa manipulação aqui, para chegar no que o livro pedia. Beleza? Qualquer dúvida pode pôr nos comentários. Bom, mais uma questão também, uma questão resolvida no livro, um outro exemplo, né, que é o seguinte. Então, se você quiser tentar fazer, pausa o vídeo e tente fazer. Eu recomendo fortemente que faça isso.
O arranque é um tipo abundante, é um tipo de peixe abundante no Atlântico Norte. O crã é uma unidade de volume britânica para arranques frescos, né, para esse tipo de peixe aí. Um crã é 170,474 litros lá na Grã-Bretanha, né? De arranque de peixe. Dá para pôr cerca de 750 peixes aí lá dentro. Suponha que para liberação pela alfândega, né, que controla a mercadoria da Arábia Saudita, um carregamento, então para vir uma carga lá da Arábia Saudita para o Brasil, ou para a Grã-Bretanha talvez, um carregamento de 1.255 crãs, isso que é volume, tá? Deva ser declarada em termos de covidos cúbicos, outra unidade de medida diferente. Onde um covido, esqueci de destacar aqui, mas essa aqui é uma unidade de medida, o covido é uma unidade de comprimento, né? Então, covidos cúbicos é o volume e apenas o covido é uma unidade de comprimento. Árabe. Beleza? E um covido vale 48,26 centímetros. Qual o volume a ser declarado? Então, a gente tem que declarar um volume em covidos cúbicos. Então, vamos resolver. Primeiro, vamos usar a informação que o volume que a gente vai declarar, então, é o carregamento de 1.255 crãs. Então, 1.255 crã equivale a 1.255 vezes o valor do crã. O valor do crã é 170,474 litros. Partimos daqui. Fazendo essa multiplicação, temos então que 1.255 crã equivale a esse valor aqui em litros, ok? Mas ele quer em covidos cúbicos, vamos chegar lá. Aí agora vem uma informação que não está no texto, que é uma informação que o texto espera que você saiba. Geralmente a gente aprende isso no ensino médio, né? Ou até antes mesmo, no ensino fundamental, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Lembrando que decímetro é uma unidade de comprimento. Mas 1 decímetro cúbico elevado a 3 é 1 litro. É como se fosse um cubo de gelo grande. Imagine isso, ok? Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Decore isso se você não tiver decorado ainda. Então, no lugar de 1 litro... Aliás, antes disso, né? Como a relação de covido é em relação a centímetro, o decímetro não vai nos ajudar. Nós temos que transformar o decímetro em centímetro primeiro. E para isso tem mais uma outra informação que nós precisamos saber. Qualquer coisa você pode pesquisar aí na internet. Tabela do metro, isso é importante, ok? E 1 decímetro, dm, é igual a 10 cm, que é centímetro. Beleza? Então, 1 decímetro cúbico é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. E cada decímetro vale 10 centímetros. Então é a mesma coisa que 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Centímetro vezes centímetro é centímetro ao cubo. Então, 1 decímetro cúbico é 1000 centímetros cúbicos. Logo, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Essa informação, então, eu vou colocar aqui na resposta. Então, esse número aqui é 213.944,87 litros. É igual a ele próprio vezes 1000 centímetros cúbicos. Muita gente decora também que 1 litro é 1000, que é 1000 centímetros cúbicos. Eu prefiro decorar essa relação aqui de cima e depois converter segundo a necessidade. Bom, agora basta multiplicar por 1000, né? Andar com a vírgula 3 vezes para a direita. Então, andando 2 vezes aqui, depois mais 1, aparece um 0. Dá esse número aqui, centímetros cúbicos, beleza? Mas ele não quer em centímetro, ele quer em covido. Covido para ser declarado. Bom, como ele mesmo falou, um covido é 48,26 centímetros. Então, 1 centímetro, basta dividir dos dois lados por 48,26. 1 centímetro é a mesma coisa que 1 dividido por 48,26 covido.
Beleza? Mas eu quero elevado ao cubo, elevado a 3, e não simplesmente 1 centímetro. Então basta elevar a 3 dos dois lados. Lembrando que 1 elevado a 3 é igual a 1. Por isso que eu não escrevi 1 elevado a 3 aqui. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 sobre 4,48,26 elevado a 3, covido elevado a 3. Covidos cúbicos. Que era o que eu preciso. Agora, no lugar de centímetro ao cubo, eu vou escrever isso aqui. Lembrando que multiplicar o número por uma fração, você multiplica o número de cima pelo número 1 aqui nesse caso, e divide o resultado pelo número de baixo elevado ao cubo, né? Então a resposta fica esse número aqui, que é 213 milhões, eu acho, 940... Não, peraí. 213 milhões, 944.870 dividido por 48,26 elevado ao cubo, covidos cúbicos. Se essa manipulação final ficou confusa, por favor, deixe nos comentários. Mas tente escrever primeiro para você entender melhor, caso você não tenha feito ainda. Fazendo essa divisão, né? É só fazer a potência primeiro e depois dividir. A resposta seria 1903, esse tanto de número aí, covidos cúbicos. O livro, ele não utiliza todas essas casas decimais. Ela é redonda para 1903. Então eu coloquei ali que a resposta é aproximadamente 1903 covidos cúbicos. E aí ele transforma em notação, como é que fala? Científica, né? Coloca em potência de 10, basicamente. Tem uma regra só para isso, você acha super fácil na internet, caso você não saiba. Mas pense, é só pensar no número que vezes uma potência de 10 dá 1903. Se você multiplicar 1903 por 10 elevado a 3, você vai ter que andar com a vírgula 3 vezes para a direita, voltando então a 1903, que era o que a gente tinha. Então a resposta você pode reescrever como 1,903 vezes 10 elevado a 3 covidos cúbicos, como o livro quer. Que é o volume a ser declarado, tem que ser em covidos cúbicos. E essa é a resposta que o livro utiliza. Beleza? Então você pode ver que nessa questão utiliza muitos conceitos, né? Às vezes a gente esquece mesmo um ou outro. Mas aí fica a minha recomendação para você procurar e rever alguma matéria, né? Multiplicação por potência de 10, divisão, propriedade das potências, notação científica, né? Como transformar o número numa multiplicação por potência de 10. Enfim, tabela do metro, isso tudo é importante. Senão você não consegue resolver a questão com tranquilidade. E com isso chegamos ao fim dessa videoaula e eu espero você na próxima. Até lá!